E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem de saúde, que é o mais importante. Hoje nós estamos retomando as nossas atividades. Eu preparei essa videoaula bem bacana, espero que vocês gostem. Vocês estão vendo aí na tela, né? Essas pessoas aí com essas feições super simpáticas. Vocês já viram mais ou menos o tema aí da próxima atividade, é sobre essa galera que nós vamos conversar, porém eu resolvi fazer uma revisão. E aí, como será que vai funcionar essa revisão? Vamos dar uma espiada. Tchau, jogadores, muito bom, e galera, tudo com vocês? Então vamos lá, só vamos terminar aqui os 3 bi do cara, beleza? Desde aquele vídeo de ontem que eu postei lá, comecei a jogar aqui, vai pela manhã às 8, tá dando aqui 15 para as 12, né? E falta aí 2 partidas aí pra gente completar aí os 3 bi. Eu peguei essa coisa já com 979 milhões, se eu não me engano. Eu vou comprar os 3 bi pro cara, eu vou ganhar 2 bi. O preço, galera, tá vendo o preço aí? 2 bilhões sai por 500 reais, tranquilo? 1 bilhão é 300 reais. Mas, galera, eu quero falar 2 coisas importantes aqui pra vocês, que eu falar no começo do vídeo, às vezes deixa pra falar depois, mas tem sempre muita gente, né, que não presta atenção no que eu falo, principalmente. Ih, mano, a professora pirou. Não, pessoal, não pirei não. Brincadeirinha aí para vocês curtirem um pouco a videoaula. Na verdade, a videoaula vai funcionar a partir de uma série de objetivos que serão traçados. Então, o nosso primeiro objetivo, né, é dar continuidade à discussão sobre a origem e evolução da vida na Terra, com destaque para a espécie humana. Vocês vão lembrar desse material que vocês receberam e a gente vai ter um momento para falar especialmente sobre esse serzinho aí que é o ser humano, ok? Nós iniciamos lá em fevereiro, né, no começo do ano letivo, falando sobre a origem do universo dentro dos temas da astronomia. E falamos da teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita pela ciência moderna. Na sequência, a gente falou sobre a origem das estrelas, portanto, da nossa estrela que é o Sol, né? E também de como essas estrelas captam a matéria ao redor, formando planetas, e a origem do sistema solar. E também da origem do planeta Terra e do seu satélite, a Lua, a partir dessa imagem que vocês estão vendo e vão lembrar, do choque, né, da Terra com um astro imenso, né, mais ou menos do tamanho do planeta Marte, né, que parte desse astro foi absorvido pelo planeta e parte dele ficou girando ao redor da Terra, a matéria se agregou para formar o nosso satélite, que é a Lua. Falamos também de como é que era o ambiente da Terra primitiva. Era um verdadeiro inferno. E esse inferno era dotado de uma atmosfera que era feita de gás metano, gás amônia, gás hidrogênio e também de vapor de água. Esse vapor liberado aí pela atividade vulcânica. Vocês estão vendo ali no fundo da paisagem um vulcão aí, né, entrando em erupção. Além disso, né, descargas elétricas, radiações intensas, também uma grande quantidade de meteoros, né, caindo, porque a gente não tinha ainda uma atmosfera que nos protegesse, né, da queda desses corpos, a atividade vulcânica, né, que eu já citei, e também um mar de lava incandescente. Então, um ambiente nada propício para o desenvolvimento da vida, né? Então, como é que a vida conseguiu se desenvolver num ambiente tão complexo como esse? Bom, então isso tem a ver com como é que a Terra desse inferno se tornou um paraíso. Esse paraíso tem a ver com o resfriamento da superfície terrestre e a possibilidade da formação dos primeiros oceanos. Aquele vapor de água que subia para a atmosfera, acabava se condensando, formava nuvens, chovia na forma de tempestade, que vocês estão observando e ouvindo, né? Caía, a superfície ainda estava quente, evaporava, o vapor subia de novo, condensava, formava nuvem, caía,
formava vapor, subia e esse processo foi se repetindo até que a superfície resfriou e aí, né, nas partes mais profundas do relevo terrestre, essa água foi se acumulando. E aí, pessoal, deixa eu correr, que está chovendo muito, eu tenho que fechar a janela. Tchau, tchau. E foi nesses oceanos primitivos que surgiram as primeiras formas de vida. A princípio muito simples, partículas de proteínas envolvidas por uma película de água denominada de coacervados. Esses coacervados provavelmente deram origem às bactérias, seres unicelulares. Essas primeiras bactérias eram fermentadoras e anaeróbicas, ou seja, elas não utilizavam oxigênio para obtenção de energia. E no processo de fermentação, elas produziam gás carbônico. Então, os oceanos começam, né, a receber uma grande quantidade de gás carbônico a partir da fermentação de substâncias que elas encontravam pela frente. Mais para frente vão surgir outras bactérias denominadas de autótrofas fotossintetizantes. Essas bactérias tinham a capacidade de utilizar o gás carbônico produzido pelas fermentadoras, aproveitar a luz solar e também algumas substâncias orgânicas dissolvidas na água dos oceanos, né, para produzir oxigênio e energia necessária para a sua sobrevivência. E aí isso a gente conhece já, né? As plantas fazem isso até hoje através de um processo chamado fotossíntese. Então, agora os mares e oceanos acabam recebendo, né, uma grande quantidade de oxigênio. E por fim, né, surge um terceiro grupo de bactérias denominadas de heterótrofas aeróbias, porque aí sim, elas sim vão, como nós, aproveitar o oxigênio e as substâncias orgânicas dissolvidas na água para fazer aquilo que nós fazemos até hoje, que é a respiração celular, ou seja, eu pego o oxigênio, eu pego algumas substâncias, e a mais importante delas, que é a glicose, eu levo isso para o interior das minhas células e lá o oxigênio vai quebrar a glicose para obtenção de energia. Isso acontece dentro de uma organela nas nossas células, que são as mitocôndrias. Um outro passo evolutivo que foi bastante importante e discutido nas aulas foi como de organismos unicelulares surgiram organismos pluricelulares. Nós falamos que foi por meio de agrupamento de células e células que, na verdade, cooperavam desenvolvendo as mesmas tarefas e juntas, né, formando organismos com mais de uma célula. À esquerda vocês veem ainda, né, bactérias que são unicelulares e a figura do meio, a figura da direita, né, que são esses seres meio estranhos, já os primeiros seres pluricelulares ainda nos oceanos, né, são os primeiros seres a povoarem os oceanos. Outra passagem bastante importante é quando você tem a conquista do ambiente terrestre pelas formas de vida. Então, você tem, a princípio, durante o período cambriano, né, a explosão de vida nos oceanos. Então, uma porção de seres unicelulares, dando origem a seres pluricelulares, e esses seres pluricelulares originando os primeiros seres com estrutura interna de sustentação, que são os primeiros vertebrados. Bom, à sua direita você tem um trilobita, que vai provavelmente dar origem aos insetos que começam a povoar a parte terrestre do planeta junto com as plantas. E à sua esquerda você tem um peixe, né, um peixe primitivo, que vai se diversificar em duas linhagens, dando origem aos peixes cartilaginosos, que hoje a gente conhece como os tubarões, as raias, os cações, e por outro lado aos peixes ósseos, né, que são as demais espécies de peixes que a gente conhece. Provavelmente esses peixes deram origem a uma terceira linhagem de seres vertebrados que vão desenvolver membros, né, e que vão ser os primeiros anfíbios. Então, ali você está vendo sobre aquelas pedras, já no ambiente terrestre, o Ictiostega, que é aquele sapão daquele vídeo que eu passei para vocês, né? Os anfíbios são aqueles que têm aquela vida dupla, eles são os primeiros a fazer as incursões para o ambiente terrestre, né? Não é definitivo, eles vão, mas eles voltam, eles têm uma dependência com água. Quem vai definitivamente conquistar o ambiente terrestre vão ser futuramente os répteis.
E o ambiente terrestre passa agora a ser dominado, né, por esses répteis que vão se diversificar. Além deles, né, também vão surgir alguns mamíferos pequenininhos, né, ainda como se fossem ratinhos, né, e esses répteis vão passar por mudanças climáticas, muitos deles vão desaparecer, alguns vão sobrar, e esses que sobram vão dar origem a grandes répteis, que são os dinossauros, né, que vão predominar durante um grande período, né, no planeta Terra. Esses grandes répteis, infelizmente, vão se extinguir a partir de um fenômeno, né, de uma coisa fatal, que foi a queda de um meteoro, de um asteroide, enfim, né, há 65 milhões de anos atrás, né, na América Central, cai lá, né, esse corpo, que além de matar, né, um monte de dinossauros pela queda, vai gerar uma série de catástrofes, né? São consequências, né? Tsunamis, erupções vulcânicas, uma série de coisas que vai acabar por extinguir uma boa parte desses grandes dinossauros. Mas vão sobrar alguns répteis de pequeno porte, vão sobrar esses mamíferos, essas que a gente dizia que eram pequenas ratazanas, né? Que vão dar continuidade à vida na Terra. E esses ratinhos ou ratazanas, né, que a gente chama, eles vão formar uma geração de grandes mamíferos, que também vão passar por algumas mudanças climáticas. E a mais forte e conhecida delas é a tal da glaciação, ou era do gelo, né, que aí a gente representa, né, pela produção, né, que o cinema fez do desenho animado, né, onde mostra que nesse período, né, esses grandes mamíferos, o mamute, o tigre de dente de sabre, a preguiça gigante, né, já inclusive conviviam, né, com o ancestral, esse carinha aí que está falando, e eu, e eu, e eu. E eu, nós vamos falar dele já já, daqui a pouco. Agora sim, galera, vamos começar a falar da pequena história evolutiva humana. E depois dessa gracinha, dessa animação, a gente já entra no segundo objetivo da videoaula, que é compreender quando e onde surge nossa espécie nessa linha do tempo. E ela tá ali, ó. Olha lá. Achou, né? O Homo sapiens está ali no finalzinho dessa linha do tempo. E aí eu já vou emendar, né, com o terceiro objetivo, que é a gente desconstruir a ideia de que o humano moderno veio do macaco. E tudo que vocês vão observar nessa montagem incrível
nada tem a ver com macacos, gorila, chimpanzé e etc. Todos são nossos ancestrais, os chamados hominíneos. Observem. E aí, para a gente entender melhor como é que aconteceu, né, a evolução na nossa espécie, a ciência, né, os profissionais que trabalham com isso, os arqueólogos, paleontólogos, etc., eles montam uma árvore genealógica. O que significa isso? É a montagem dos achados, né, arqueológicos ao longo do tempo, né, da nossa espécie e também de outras espécies, para a gente ter uma ideia, né, de como é que isso foi acontecendo. Que não é um processo linear, isso a gente vai observar, então é bem bacana essa animação que eles fizeram. Eu vou pedir desculpas porque assim, o meu inglês não é tão bom, eu usei o Google Tradutor aí para me ajudar, né, na identificação das coisas que eles vão apontando, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender. Hoje, nossos parentes vivos mais próximos são os chimpanzés. Nós compartilhamos um antepassado comum que viveu há 7 milhões de anos atrás. Mas nós temos muito mais parentes hominíneos que não estão mais vivos. Nós sabemos sobre os nossos parentes extintos através dos fósseis. Existe o local do fóssil, existe um tempo estimado, né, de quando as espécies viveram, e existe a interpretação do artista, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. O primeiro hominídeo conhecido surgiu na África há cerca de 7 milhões de anos. Os seus dentes caninos eram menores que de ancestrais mais recentes. Outras espécies viveram no leste da África. O osso da coxa sugere um caminhar na vertical. O osso do pé desta espécie também aponta para o bipedalismo. A capacidade de se apoiar em 2 pés evoluiu muito tempo antes de outro humano, assim como outras características, tais como grandes cérebros. O registro antigo é escasso. Não há registro de hominídeos fósseis a partir desse período que tenha sido descoberto ainda. Mas os hominídeos continuaram a se desenvolver e a se diversificar. Fósseis mostram que, além deles caminharem na vertical, eles também eram arborícolas. Mas há cerca de 4 milhões de anos atrás, os pés em garra foram sendo perdidos.
Múltiplas espécies de hominíneos viveram simultaneamente. Às vezes, os intervalos de existências deles se sobrepõem, eles podem ter se encontrado. Por volta de 3 milhões de anos atrás, hominíneos estavam vivendo no sul da África. As ferramentas permitiram que os hominíneos se adaptassem aos novos ambientes. As primeiras ferramentas de pedra conhecidas foram produzidas na Etiópia. Elas podem ter sido produzidas pelo Homo habilis, um membro do gênero Homo, que é do nosso próprio grupo. Há cerca de 2 milhões de anos atrás, o Homo erectus se tornou o primeiro hominíneo a migrar para fora da África. O Homo erectus tinha, como nós, características como um grande cérebro, destreza nos dedos e longas pernas. Por volta de 800 mil anos atrás, os avanços na pesquisa, na parte de culinária, primitiva, foram influenciados pelo aumento do tamanho do cérebro. A nossa própria espécie, o Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos atrás. O Homo sapiens viveu ao lado de outras espécies de hominíneos. O Homo sapiens era altamente adaptável, preenchendo rapidamente quase todos os espaços geográficos. Todos os outros hominíneos foram extintos. As pressões climáticas e a concorrência com o Homo sapiens podem ter acabado com essas outras espécies. Embora esses antigos hominíneos estejam extintos agora, eles permanecem como nossos parentes mais próximos na árvore genealógica humana. Então, qual seria a teoria mais aceita sobre a evolução humana, os caminhos da evolução humana? Essa imagem que vocês estão observando, ela não é reconhecida hoje em dia, pelos antropólogos, pelo pessoal da ciência que trabalha de forma séria. Ela tem vários problemas, aliás, 2 grandes problemas, Primeiro, se você olhar da esquerda para a direita, aparentemente aquela primeira figura parece um chimpanzé que, ao longo do processo evolutivo, vai resultar do lado direito aí num ser humano. Então, isso a gente já desconstruiu aí ao longo dos estudos que a gente fez. Segundo, mesmo que esse primeiro não seja um chimpanzé, que seja um hominíneo, um ancestral muito antigo, aparentemente ele sobreviveu durante um certo tempo, aí depois veio uma outra espécie, sobreviveu durante um certo tempo e desapareceu, aí veio outra e desapareceu, quando na verdade a gente observou aí, pelo vídeo, pela montagem que eles fizeram, que várias espécies de hominíneos chegaram a conviver em determinadas regiões durante um certo tempo. Então, assim, eles viveram juntos, várias espécies, não é que uma surge, se extingue, e aí vem outra e assim por diante. E aí a gente já vai para o nosso quarto objetivo, que é conhecer as hipóteses que tentam explicar por que esse último sujeito aí, nós, o Homo sapiens, só ele que acabou sobrevivendo.
Então, hoje em dia, a gente sabe que só tem a gente enquanto representante desse gênero no planeta. E aí eu selecionei para vocês um vídeo bem bacana, né, que também tenta explicar isso, baseado no trabalho de um historiador que hoje em dia é bastante reconhecido, que é o Yuval Harari, e ele vai contar isso para a gente, quais seriam as hipóteses, né, de apenas hoje o Homo sapiens, né, a única espécie ter sobrevivido e, aliás, ter causado um grande estrago, ainda estar causando um grande estrago no planeta. A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta, mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos 6 espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o Sudeste Africano, 2 milhões de anos atrás, os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloenses, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou os Homo floresienses, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos, a capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há 2 hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de neandertais em europeus e de denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta. Portanto, para a gente, o que é bacana? A gente saber o que é correto. Então, hoje em dia, a gente fala da teoria da evolução em mosaico, ou seja, várias espécies de hominíneos convivendo em algumas regiões durante algum tempo. E segundo o Harari, que eu acho um autor excepcional, as hipóteses para que só a nossa espécie Homo sapiens tenha sobrevivido, né? Tem a teoria do cruzamento e a teoria da substituição. Eu acho bem bacana vocês conhecerem, porque são coisas absolutamente da atualidade. Parte 2,
Neodarwinismo. Vixe Maria, minha santinha do osso enterrado, lá vem bomba. Bom, vamos entrar então no quinto objetivo. Entender como a ciência moderna construiu o pensamento evolucionista. Como é que isso aconteceu? Então, a gente começa falando de uma visão que não tem nada a ver com a visão evolucionista, né? O que predominou até o século XVIII? O fixismo ou criacionismo, que era uma doutrina ou teoria filosófica bem aceita, principalmente pelo meio religioso. Diga-se de passagem, né? Até hoje, né? A igreja, principalmente dentro da visão do cristianismo, né? Tem a concepção de que tudo foi criado por Deus, que não existe essa questão evolutiva de que uma espécie era de um jeito e se transformou ao longo do tempo. Na verdade, as coisas estão do jeito que sempre foram. Eu não vou discutir religião, eu sempre coloco nas aulas que, na verdade, são duas coisas distintas, né? A concepção religiosa a gente respeita, cada um tem a sua, e a minha função é mostrar qual é a visão da ciência moderna. Aí sim, a partir do século XIX, um biólogo francês chamado Jean-Baptiste Lamarck, né, ele vai criar uma teoria que vai ficar conhecida como Lamarckismo, né? E é uma teoria já respaldada, né, pela metodologia científica, apesar de que um pouco ingênua, mas ele vai propor o seguinte: ele vai propor, né, utilizando o exemplo clássico aí da girafa, que é uma espécie, um indivíduo, né, como essa girafinha pequenininha que vocês estão vendo aí. Ao longo da vida, ela tem desejos de comer as folhas de uma árvore alta e ela não consegue, então ela vai fazer um esforço sobrenatural, ela vai esticar o seu pescoço ao longo da vida até esse pescoço crescer. E ela vai conseguir se alimentar dessa árvore de alguma forma. Aí ela vai, porventura, encontrar uma outra girafa de pescoço comprido, vai se apaixonar, né, por essa outra girafa, vai se acasalar e vai gerar indivíduos onde ela vai passar essa característica de pescoço comprido para os seus filhotes, que vão também nascer de pescoço comprido. Muito bem, isso vai gerar duas leis. A primeira que é a lei do uso e do desuso, ou seja, quanto mais você usa um órgão, mais ele se desenvolve, quanto menos você usa, menos ele se desenvolve, vocês não vão pensar besteira. A segunda é a lei das características adquiridas, ou seja, as características que você adquire desses órgãos que se desenvolvem pelo excesso de uso ou pelo não uso, né? Elas são passadas para os seus descendentes. Na sequência, na mesma época, né, vem o Charles Darwin, ou Darwin, né, conhecido, né, um naturalista inglês, que vai fazer uma longa viagem dentro de um navio chamado Beagle, né, e tem uma história longa, isso daria uma outra videoaula só para falar de toda essa aventura, né, do Darwin, e vai gerar uma teoria que a gente chama de darwinismo, né, que na verdade é o conjunto de todos os estudos que ele fez ao longo dessa viagem. Ele vai chamar isso de teoria da evolução das espécies, baseada em alguns princípios, né? É diferente, vocês estão vendo aqui uma população de girafas, e essa população de girafas tem girafas de pescoço longo, girafas de pescoço curto e girafas de pescoço médio. Quem alcança o alimento são as girafas de pescoço longo. As que não alcançam o alimento, ao longo do tempo, morrem, porque não conseguem se alimentar, simples assim. As que vão sobreviver são as de pescoço comprido. E essas de pescoço comprido vão se acasalar e vão gerar filhotes e vão transmitir essa característica, que é uma característica adaptativa vantajosa para os seus filhotes, que vão conseguir nascer de pescoço comprido, se alimentar e sobreviver. Muito bem, né? Essa teoria darwiniana, ela tem, então, todos os seus pressupostos. Vamos ver quais são. Então, primeira coisa, todas as espécies descendem de ancestrais comuns, que ao longo do tempo geológico foram sofrendo alterações. Isso a gente viu na própria história, né, da evolução humana nos vídeos anteriores. Outra coisa,
As espécies, inclusive o homem, evoluem a partir de formas mais simples para formas mais complexas, como resultado da necessidade de melhor adaptação ao seu ambiente. Se a gente pensar que de bactérias, né, nos oceanos primitivos, hoje a gente tem um planeta povoado, né, com toda essa biodiversidade, de certa forma, né, o Darwin tinha razão. Depois, os organismos que possuem as características mais favoráveis, apesar disso parecer cruel, é uma realidade, né? Eles têm mais possibilidades de sobrevivência que os outros e mais oportunidade de reprodução por meio da chamada seleção natural. Isso é muito comum a gente observar nesses vídeos, né, da National Geographic Discovery, Animal Planet, você vê lá, né, a leoa caçando, né, a gazela na savana africana, ela sempre vai pegar aquele filhotinho mais fraco, ou o búfalo mais velho, né? Sempre aquele mais fraquinho, vai ficar para trás do bando e acaba sendo presa e acaba sendo abatido. Então, infelizmente, isso é um fato da natureza. E, por último, né, as características favoráveis, elas vão ser transmitidas aos seus descendentes, né? Então, tudo aquilo que um ser possui enquanto característica que é interessante para a sobrevivência é transmitida para os seus descendentes. Cabe ressaltar o seguinte, né? O Darwin, na época, ele não sabia nem como aconteciam as alterações para, no caso, por que tem girafa de pescoço médio, pescoço curto e pescoço longo dentro de uma mesma geração? Ele não sabia como é que isso acontecia. Agora a gente sabe, na atualidade, né, os geneticistas já nos explicam e mais para frente a gente vai saber o porquê isso acontece. Por que você não é idêntico ao seu irmão, né? Mas por que às vezes nasce gêmeos e assim por diante. Ele também não sabia, né, como é que isso era transmitido, né, para os seus descendentes. Você tem algumas características, né? Você é o resultado da combinação das características do seu pai e da sua mãe, quer você queira, quer você não queira, né? E isso ele também não sabia como acontecia, mas hoje a gente já sabe. E o exemplo clássico, né, da questão que o Darwin coloca é o que aconteceu aí na Inglaterra, na cidade de Manchester, né, com essas mariposas. Todo lugar, né, toda aula, todo livro vai acabar citando esse exemplo, né? As mariposas desse local, era um local que não tinha indústria, né, antes da Revolução Industrial, portanto o ar era bom, não era poluído. O indicativo de ar não poluído, né, vocês estão vendo à esquerda, né, são os líquens aí revestindo os troncos das árvores. E aí você tem mariposa clara e mariposa escura, né? O padrão de cor são 2. Quem eram as mariposas que se destacavam mais aí? As de coloração clara ou as de coloração escura? Então, mariposa é comida por passarinho, por exemplo, né? Então, o passarinho vai olhar ali e vai, né? Quem vai estar destacado ali é a mariposa de cor escura. Então, elas vão ser mais comidas, portanto, na população, elas vão aparecer em menor número. Por outro lado, após a Revolução Industrial, com muita poluição, né, sendo lançada no ambiente, o que vai acontecer? Os líquens desaparecem, os troncos das árvores ficam sem essa proteção, você continua a ter uma população de mariposas claras e escuras, entretanto, agora as escuras vão ter uma vantagem adaptativa, elas vão ficar mais camufladas no tronco das árvores. E aí, quem vai ser mais predada aí, no caso, é a mariposa de coloração clara, que passa a ter um número reduzido na sua população. E aí, finalmente, né, a teoria hoje mais aceita, que é chamada de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. O texto ao lado, ele, né, sintetiza a teoria sintética, né, da evolução ou neodarwinismo. E ele conta pra gente o quê? Né? Que, na verdade, ela é a combinação de várias teorias. A teoria da seleção natural do Darwin, né? A questão da genética descoberta pelo monge agostiniano Gregor Mendel, que a gente vai ver mais para frente,
e um matemático, Thomas Malthus, que estudava genética populacional. Mais um grupo de cientistas ainda que começam a estudar, né, a composição da célula, o que tem na célula, os genes, né, o DNA. Então, na verdade, a teoria sintética ela é a reunião de várias teorias. E ela, na verdade, fez uma coisa bacana, né, que foi aproximar várias áreas do conhecimento dentro da biologia. A genética, a citologia, a sistemática, que é aquela coisa de classificação dos seres vivos, botânica, paleontologia e assim por diante. Ô, Psyu, você aí, por favor de prestar atenção na aula, pô. Tô aqui me matando, preparando videoaula, e você tá aí dormindo, olhando no celular, não tá prestando atenção, tá conversando com o colega. Na videoaula tem bronca também, né? Agora é um momento muito importante, né? Eu quero que você se ligue, porque a partir dessa história que eu vou contar, que a gente vai fazer a separação dos conteúdos, né? Para os oitavos e para os nonos anos. A gente vem mais ou menos caminhando juntos, né? E agora a gente vai dizer um bye-bye aí, né? E o oitavo vai para um lado e o nono vai para o outro. Como que isso vai acontecer? Então, no caso dos oitavos anos, né? Eu colocaria como sexto objetivo, mergulhar nos aspectos da anatomia. O que é anatomia? Estudo das partes. E da fisiologia. O que é fisiologia? Estudo das funções do corpo humano. Esse será o nosso objeto de estudo. A gente vai tratar sobre os sistemas do corpo humano. Você vê aqui uma montagem, né? Você vai pegar o corpo de um ser humano, a gente vai fazer um estudo dos sistemas, não em separado, como eu sempre digo, o pessoal do nono ano vai lembrar, eu gosto de trabalhar com blocos de sistemas, né? Os sistemas todos eles são integrados, eles interagem entre si, eles não trabalham independentemente, e esse vai ser o objeto de estudo da gente até o final do ano. Os sistemas são formados por órgãos, e essa sequência eu acho que é importante a gente já ir memorizando, né? Existe uma organização nesse corpo, né? O corpo não é um amontoado de células. Na verdade, um organismo, o corpo humano, ele é formado por vários sistemas. Cada um deles é formado por vários órgãos, né? E aí, para vocês do oitavo ano, eu vou sugerir, né, olha lá, bora galera dos oitavos, vocês vão parar por aqui, né, vocês não precisam, se quiser pode assistir o restante do vídeo, mas vocês podem parar por aqui, eu vou deixar um texto, né, para vocês darem uma lida, que é sobre uma questão ligada a um dos sistemas, por uma necessidade de adaptação a conteúdo do Trilhas de Aprendizagem, que é sobre sistema imunológico. Né? Eu peguei um texto da revista Super Interessante, é um texto bacana, eu sei que tem aluno que já vai começar com aquele mimimi, porque o texto é longo, mas vai lá, lê com calma, né? Você vai aprender muita coisa nesse texto para poder depois te ajudar a resolver uma parte da atividade do Trilhas de Aprendizagem. Então, para os oitavos, bye bye, beijo no cachorro, abraço nas crianças, porém, para os nonos anos, eu vou continuar, né? Ainda na parte 2, falando de citologia e genética. Oi? O que é isso, será, né? Então, os nonos anos, na questão do objetivo, a gente já passou, né, por essa fase do estudo dos sistemas, né? A gente ficou ano passado todinho falando disso. Vocês fizeram vários seminários a respeito do assunto. Então, para vocês, a gente vai mergulhar nos aspectos microscópicos das estruturas dos organismos vivos,
para compreender o que é genética. O que é genética? O que é material genético, DNA? Como é que aquilo que o Darwin não conseguia entender, como é que as características, né, são passadas de um ser para o outro, né? Então, essa parte dos sistemas a gente já meio que superou. Os sistemas são formados por órgãos, e essa sequência eu acho que é importante a gente já ir memorizando, né? Existe uma organização nesse corpo, né? O corpo não é um amontoado de células. Na verdade, um organismo, o corpo humano, ele é formado por vários sistemas. Cada um deles é formado por vários órgãos, né? E os órgãos são formados por tecidos, né? Os tecidos do corpo humano são 4. Tecidos são conjuntos de células organizadas de maneira a trabalhar de forma integrada, desempenhando a mesma função. Vocês estão vendo aí na imagem, né, que existem 4 tipos de tecidos. Os epiteliais têm esse fundo meio lilás, o tecido nervoso com aquele fundo meio amarelado, que ela está no topo da cabeça, né, da imagem do boneco ali. À sua direita, os tecidos conjuntivos, com um fundo meio cor-de-rosa, né, bem clarinho. E embaixo, aos pés, né, do boneco, os tecidos musculares. Então, qualquer órgão que você pegar do corpo, por exemplo, o coração, ele vai ter um pouquinho de tecido epitelial, ele vai ter um pouquinho de tecido nervoso, um pouquinho de tecido conjuntivo e bastante, inclusive, de tecido muscular, principalmente o tecido muscular estriado. Então, o estudo dos tecidos é denominado de histologia. E aí você tem um resuminho falando sobre cada um deles e onde eles aparecem no corpo. Então, galera, se histologia é o estudo dos tecidos, a citologia será o estudo das células. Anatomia e fisiologia, o estudo dos sistemas dos seus órgãos, né? De como é que eles funcionam, das partes do corpo. E a genética é o estudo do material que determina as características dos seres vivos e como é que elas são transferidas, né, para as futuras gerações. Daí eu selecionei um vídeo bem bacana, que é de um canal do YouTube chamado Descomplica, né? Quer que desenhe. Não se preocupem com a linguagem, que muita coisa vocês não vão entender, porque é um vídeo que é preparado para o pessoal do ensino médio, que vai prestar Enem, mas a gente depois vai utilizar o mapa mental, que já está aí colocado para vocês, é bem bacana, né? É bem didático para trabalhar futuramente com alguns conceitos que são importantes, beleza? Então, o vídeo vem na sequência. Alô, meus queridos, tudo de boa na Lagoa por aí? Estamos começando mais um Quer que Desenhe? Um programa que é capaz de ensinar qualquer assunto do vestibular por meio de mapas mentais. Duvida? Então assista a esse episódio até o final para tirar a prova. E tem mais, viu? O desenho lindão de hoje já está disponível para download aqui na descrição. É só baixar para ter com você na hora do estudocinho, bebê. Se você já gostou de como trabalhamos por aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho das notificações. Fechou? O tema de hoje é citologia, uma das matérias que é batata de cair nos vestibulares de biologia. Vamos começar entendendo o que é esse tema de hoje. Pois muito bem, queridíssimo aluno. A citologia nada mais é do que o estudo da celulínea das células. Sem mistério até aqui, né? Bom, acontece que se fosse só isso, era fácil demais, não é verdade? Todas as células que existem na natureza podem ser classificadas em 2 tipos, as procariontes e as eucariontes. Na real, a diferença entre elas não é nada complexa. As procariontes são células bem simples, as primeiras a surgirem no planeta. Por conta disso, a sua estrutura é super rudimentar. Essas células são representadas pelo reino Monera, constituído pelas bactérias e também pelas árqueas. Seus componentes ficam soltos no citoplasma, sem a presença de uma membrana que cria um espacinho específico só para eles.
E aqui, quando falamos de componentes, são só segmentos de DNA dispersos no interior da célula. Na prova, é mais provável que esses coleguinhas apareçam com o nome de plasmídios e que, além dos plasmídios, também tem os cromossomos bacterianos, beleza? Por isso, fique esperto. Outros detalhes importantes sobre as células procariontes, essa galerinha tem ribossomo, cara, sabia disso? Porque podem apresentar, além do ribossomo, também uma parede celular composta de peptídeos glicanos, mas isso não é uma regra. Além disso, são sempre seres unicelulares, sendo que alguns deles podem também se juntar, formando colônias. Tudo certo até aqui? Vamos partir para as células eucariontes. Essas mocinhas são muito mais complexas e tomam a maior parte da citologia. Isso porque vegetais, fungos, protistas, animais são compostos por células desse tipo. Imagina quanta coisa temos para falar dessa galera toda, hein? Pois bora lá, hein? Bora lá. Vamos lá para as eucariontes. Todas as eucariontes têm o material genético contido em um núcleo, membrana nuclear, organelas membranosas, ribossomos 80S e mitocôndrias. Só precisamos fazer uma pequena diferenciação entre células animais e vegetais. Afinal, apenas nas células vegetais encontramos cloroplastos, vacúolo central e parede celular composta por celulose. Já as células animais apresentam centríolos e lisossomos. Antes que eu me esqueça, existe mais uma diferenciação importante entre vegetais e animais. O carboidrato de reserva dos animais é o glicogênio, enquanto que nos vegetais é o amido. Tá ok? Beleza pura! Como já explicamos que as células eucariontes tomariam mais tempo de estudo, vamos dedicar o resto do vídeo sobre as particularidades desse grupo, certinho? Então vamos começar pelo entendimento dos componentes das eucariontes. Quem inaugura essa etapa é o mais atarefado deles, o citoplasma. Mas por que essa aguinha colorida ela é tão importante, ó, professor? Excelente pergunta, querubim amado. O fluido citoplasmático é composto especialmente por água, proteínas, sais minerais e açúcares. Esse líquido é a porção da célula entre o núcleo e a membrana plasmática. É lá onde ocorre a maior parte das reações químicas do organismo. Além disso, como estrutura de sustentação, o citoesqueleto realiza a manutenção da forma, o transporte intracelular e permite a emissão de pseudópodes. Mencionamos uma tal de membrana plasmática antes. Essa queridona é formada por uma dupla camada de fosfolipídios. Estes, por sua vez, se organizam de modo que as cabeças polares ficam tanto para o interior quanto para o exterior da célula, assim como o meio lipídico isola os compartimentos intra- e extracelular. Também dá para encontrar na membrana plasmática o glicocálix, que é uma estrutura de reconhecimento celular formado por açúcares e proteínas. Proteínas ancoradas também estão ali na membrana e o colesterol, mas esse último só nas células animais, lelê? Além disso, é importante lembrar que a membrana plasmática funciona por meio do mosaico fluido, em que todos os componentes da membrana ficam em livre movimento. Só falta falarmos das organelas e das estruturas, que são muitas. Até já demos alguns spoilers sobre ela lá na parte da classificação, mas fica tranquilo que não esquecemos da season finale dessa série de biologia. Mas voltando, as organelas e as estruturas funcionam como órgãos em que cada um tem a sua função dentro da célula. Comecemos então pelos ribossomos, os responsáveis por sintetizar as proteínas. Estes consagrados são formados por RNA ribossomal e existem dois deles. Aqueles que sintetizam proteínas que vão ser usadas para ações dentro da célula e outros que sintetizam proteínas para a exportação. Agora partimos para uma dupla conhecida, os retículos endoplasmáticos. Na citologia existem dois, o liso e o rugoso. O retículo liso, também chamado agranular, é responsável pela síntese de lipídios, como colesterol e hormônios esteroides. Além disso, nas células do fígado, o retículo liso é fundamental no papel de detoxificação, destruindo ou modificando de alguma forma substâncias tóxicas, como o álcool. Por fim, também pode ter a função de armazenamento, fato visível nos vegetais, tendo em vista que os vacúolos, bolsas membranosas, derivam desse retículo. Vamos falar então agora da outra parte da dupla, que é o retículo endoplasmático rugoso ou granular. O RER, para os íntimos, é composto por uma série de sacos achatados e a sua membrana é repleta de ribossomos aderidos.
Sua principal função no organismo é a síntese de proteínas a serem exportadas ao meio extracelular. Tem a função de armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas no retículo. Já o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, é formado por bolsas membranosas empilhadas. Tem a função de armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas do retículo, principalmente para o meio extracelular, tá? Além disso, esse bichinho sintetiza glicídios e forma lisossomos. E por falar nos lisossomos, esses rapazes atuam em pH mais ácido que a célula. Também são responsáveis pela digestão intracelular de materiais que adentram a célula. Podem destruir as organelas desgastadas para reciclá-las, autofagia, o nome dessa reciclagem, bem como autólise, em que há a destruição completa da célula. Partimos então para a senhora mitocôndria, a usina energética da célula. Ela produz ATP por meio do processo de respiração celular, beleza? Também apresenta DNA próprio e sempre ele tem herança materna, vem da mamãe. De acordo com a teoria endossimbiótica, mitocôndrias foram seres procariontes primitivos fagocitados por células eucariontes. Assim, passaram a viver em simbiose com essas células numa relação mutualística. Evidências para isso são o DNA circular das mitocôndrias, ribossomos 70S e a presença de uma membrana dupla. Já o cloroplasto tem origem similar à da mitocôndria. Presente em células vegetais, a organela é repleta de clorofila. Isso mesmo, estamos falando de quem? De quem? Da famosa fotossíntese, processo que o cloroplasto realiza muito bem, obrigado. Calma que já está acabando, viu? Nada de mudar de aba justa agora, fica atento. Os centríolos são responsáveis pela divisão celular animal, auxiliando na movimentação dos cromossomos durante tal divisão. Além disso, formam cílios e flagelos. Por último, e não menos importante, os peroxissomos, que são conhecidos por metabolizarem H2O2, é água oxigenada, porque dentro dessas organelas há a catalase, uma enzima que quebra a água oxigenada em água mais O2. Ufa! Tá vendo como a citologia é super relevante para os seus estudos? Não esqueça de baixar o seu exemplar deste belo mapa mental na sua tela. E se você quiser aprender mais com o Descomplica, tem um descontão. O descontão. Um descontão para você se tornar assinante também tá lá na descrição. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Até o próximo. Lili. Até mais, gente! Mas, professor, eu não entendi nada, muito rápido, o cara fala palavra muito complicada, tal. Calma, vocês viram que isso aí é um canal do YouTube que prepara aluno para vestibular. A Pro sabe disso, mas eu uso porque ele é extremamente didático e esses mapas mentais, eles podem nos ajudar. Então, na verdade, a Pro vai preparar a partir disso futuramente um material, né? É um pouco mais simplificado para vocês, mas é para vocês terem um primeiro contato. A gente não vai aprofundar isso agora, isso daqui para frente vai ser material de estudo da gente. Podem ficar tranquilos, tá? Foi só uma primeira apresentação sobre a questão da citologia e da genética, porque né, vai tratar de material que está dentro do núcleo de célula. Então, tá aí, olha o que nos espera, né? Nos nossos próximos encontros, nas nossas próximas atividades, é disso que a gente vai falar, né? Da célula ao gene. Então, a gente vai voltar a entender o que é a estrutura celular, esses 3 tipos de células que foram citadas nesse material do Descomplica, aonde está localizado o material genético, esse DNA, o que é o DNA? Na verdade, é uma sigla, né? Como é que é essa estrutura? Então, isso a gente vai discutir nos próximos encontros, mas eu quis finalizar o vídeo. E aí, bora, galera, dos nonos anos agora, fazer a atividade proposta. Eu sei que vai pintar um monte de dúvida, mas a gente tá aí. Vocês continuam se comunicando comigo,
Eu continuo preocupada com aqueles colegas que ainda não me deram retorno nenhum desde a atividade 1. Se vocês entrarem em contato com algum deles aí, né, fala para começar a falar, olha, alô, tô vivo, né, quero interagir. E a gente pode marcar para a semana que vem, lá no Google Meet, um encontro para ajudar vocês aí nas questões que vocês tiverem dificuldade, tá bom? Então, um beijo no cachorro, um abraço nas crianças e até breve. Tchau, tchau!